levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos comentando aqui o nosso último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo que nós vimos todo ele como uma espécie de manual do usuário da vida e do viver, e vivenciando isso nós conseguimos não só evitar e prevenir doenças, mas principalmente promover saúde mental e, consequentemente, saúde física, né? E aí nós vamos aqui nessa parte do capítulo 28, que ele fala sobre, ele dá umas dicas, né, de como fazer orações. E até acho que ele faz isso em função de ajudar algumas pessoas talvez não tão letradas ou acostumadas com a leitura, ou com uma certa desenvoltura para se expressar, que através da leitura possa se sentir mobilizado, tanto na ideia como no sentimento, da prece ou da intenção da prece que ele queira fazer. Então nós vimos aqui que ele tem, na segunda parte, ele fala sobre preces por aquele mesmo que ora, ou seja, orar por nós mesmos. Isso pode orar pela gente? Claro que pode, né? Não diz nada de errado. Orar pela gente não é uma questão de egoísmo, né? Não é uma questão de eu pegar só para mim. Lembrando que o estado da oração pode ser feito para três coisas: para pedir, para louvar ou para agradecer. Normalmente a gente acaba pedindo coisas quando está em algum estado de aflição. E a gente pede exatamente para que aquela aflição acabe. O que seria interessante é a gente poder lembrar que todas as aflições que a gente passa têm algum sentido psicopedagógico. Então, antes de orar para tirar a aflição, é orar pedindo a Deus para saber qual é a vontade dele sobre nós, né, diante daquela aflição. E que se tem algum aprendizado, então que ele possa então atender o nosso pedido de nos dar coragem, paciência, resignação, perseverança, para continuar enfrentando aquela dificuldade e desenvolvendo assim uma nova habilidade. Tentando com isso não cair na lamentação, na autopiedade, principalmente evitar a revolta. É possível então a gente orar por nós mesmos para isso. Por isso que a gente for ver no nosso slide, eu já coloquei ali para a gente poder entender. Qual é o caráter geral da prece? Então, a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, ou seja, é aumentar o seu contato consciente com Deus. Pela prece podemos fazer essas três coisas que eu falei: louvar, pedir e agradecer. Então, quando a gente está orando, não é para lembrar a Deus do que é que nós precisamos. Ele sabe, é meio que automático, as nossas necessidades são atendidas sempre. Orar significa aumentar a nossa capacidade de captar aquilo que Deus já está mandando para a gente, e ele compreende que por causa dos comezinhos do dia a dia, da vida física, a gente acaba se distraindo de Deus. Por isso, quando em vez, e quanto mais melhor, né, como a gente diz, quanto mais vezes melhor, você se concentrar e concentrar o seu pensamento e manter a sua ideia ligada a Deus, é como se você vivesse num estado de prece constante. Ou seja, eu estou aqui, em tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que eu sinto é sempre totalmente voltado para Deus, ou seja, para servir a Deus. Então, dificilmente você entraria em alguma situação de aflição. E mesmo que entrar, você já vai estar preparado, tanto física como emocionalmente, por causa da sua preparação espiritual, para o enfrentamento. Lembrando, né, que toda vez que você tem que aprender alguma coisa, e isso é uma condição do aprendizado, ensinar é contrariar, né? Sugerir o outro fazer diferente, ou fazer algo que ele nunca fez. E isso realmente contraria, incomoda. Por isso, a possibilidade de a gente poder pedir ajuda. Se a gente pede ajuda para um professor, me ajudar a escrever, que eu estou aprendendo a escrever, não tenho ainda coordenação motora, por que eu não poderia pedir ajuda para nosso Mestre Jesus ou para o meu próprio Criador num momento de aprendizado um pouco mais difícil, principalmente quando
por desconhecermos o conteúdo da lição, podemos cair na tentação de achar que tem alguma coisa errada, né? Como se Deus tivesse feito alguma coisa errada conosco. Ou seja, além de burro, né, que Deus teria que ser burro para errar, além de burro, ele teria que ser caprichoso, ou seja, errar só conosco. E não é verdade. Por isso que é importante aumentar o nosso contato consciente com Deus através da prece e da oração, seja louvando, agradecendo ou pedindo, para que a gente não fique perdido nas nossas próprias elucubrações e aí aumentando as nossas aflições desnecessariamente, né? Falando, né? Vamos ver também uma outra sugestão que tem no slide, logo no seu canto aqui direito, ele diz assim: a prece torna o homem melhor por fortalecê-lo contra tentações e por atrair a ajuda dos bons espíritos. Sim, a gente sabe onde é que estão os nossos comezinhos do dia a dia, né? A gente fala assim, a gente sabe onde aperta o nosso calo, não é isso? Mas a gente pode então pedir para Deus uma atenção especial para aquela nossa necessidade, né? É mais ou menos assim, já que nós estamos em calo, como é que funciona para Deus a oração, não é? Como é que seria isso? Eu vou fazer uma analogia bem tacanha e ordinária de uma criatura animalizada que nem eu, certo? Que estamos aqui no planeta Terra tentando nos purificar a cada dia a dia, né? No nosso dia a dia. Imagina, vou perguntar para vocês, todo mundo aí que está assistindo, onde é que está o dedinho do seu pé esquerdo? Né? Então, até eu chamar a atenção de vocês, vocês não tinham noção de onde é que estava o dedinho do vosso pé esquerdo, mas vocês têm a certeza que ele está lá. Não é? Agora, imagine se alguém pisa nele, ou se a sua unha encrava, certo? Ou se tem alguma trombose e ele começa a doer, né? Você dá uma topada nele no canto da mesa, vamos dizer assim, né? No pé da mesa. Imediatamente você vai se dirigir para ele, tá? A dor do dedinho é uma prece para a sua consciência para que você vá lá cuidar do seu dedinho, não é assim? A partir do momento que o dedinho parou de doer ou sarou, a sua atenção volta para o global novamente. Por isso que Deus é onisciente, onipresente, né? Por isso que Ele é soberanamente justo e bom e não falha nunca a sua oração. É claro que num mundo de expiação e provas, as orações são como a do dedinho, de dor. Mas num mundo de regeneração, não. O pedido é de louvor, de agradecimento e pedindo condições, né? O pão nosso de cada dia, né? Condições físicas e psíquicas e também espirituais para o enfrentamento das situações que tem para nós uma questão de aprendizado. Então, posso orar por mim, sim. E nós vamos ver aí no slide, na nossa terceira sugestão, logo no pé do slide, pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros e executores das vontades de Deus. Está no livro dos Espíritos, né? Na questão 666, né? 666. Uma questão diferente, né? Bom, o que a gente vai dizer disso? Que nem sempre você vai estar, claro, se dirigindo diretamente a Deus, não é? Assim como você também, por exemplo, vai lá na sua escola, fazer na sua faculdade, fazer um requerimento, né? Venho requerer para fazer prova de segunda época ou fazer prova na segunda chamada, etc, etc. Se você for olhar o requerimento, sabe a quem ele está se dirigindo? Ao diretor da faculdade. Mas você acha que ele lê? Não. Ele tem um monte de assessores que logo em seguida já para ali. A secretaria, né, de Deus já vai pegar ali e já vai falar, isso aqui está nos pedidos ordinários, ou seja, que acontece todo dia. Ou seja, está todo mundo, alguém faltou, ficou doente, precisa fazer prova substitutiva. Não entra nem nossa previsão, não chega nem até o professor só fica sabendo que no dia que tem as provas substitutivas vai ter tais alunos, ok? Agora, às vezes, dependendo do que estiver acontecendo, a situação vai passando. Por isso que existe aquela parábola dos talentos em que o Senhor ia viajar e ia demorar para voltar, então ele pegou os dinheiros que ele tinha, pegou 5 dinheiros e deu para o melhor funcionário dele. Deu 3 dinheiros, deu para um que era meio intermediário. E deu 1 dinheiro para o cara que ele falava que era só o operacional da situação. E aí,
foi embora. Quando ele voltou, ele chamou os funcionários e perguntou, e você, o que você fez com meus 5 dinheiro aí, meus 5 talentos? Ah, eu negociei com eles, estou com 10. Está aqui os seus 5 mais 10. Servo bom, né? Depois chamou o outro, olha, dos 3 que você me deu, eu fiz mais 3, está aqui 6. Servo maneiro, né? E chamou o outro, e o que você fez com ele? Ah, como eu sabia que o senhor é muito bravo e tem medo de perder seu dinheiro, né? Eu enterrei e guardei, está aqui de volta o que o senhor me deu. Ah, servo mal, né? Um pouco que eu te dei vai ser retirado de você. O que significa isso? Tá? Que é muito interessante em termos de prece e de servir e de pedir a Deus e receber a graça divina. Que na nossa vida vai ter momentos em que você vai ter que ser aquele que sabe mais e, portanto, orienta, coordena ou manda. Vai ter aquele que não sabe tanto, mas sabe um pouco mais, mas ainda não é tudo, que coordena as ordens de quem manda, e vai ter aquele que obedece, né? Que é aquele que, por perceber que existem pessoas que entendem mais, obedece. E mesmo assim, ele tem que ter a coragem de também, muitas vezes, antecipar a necessidade de quem coordena e de quem manda. Por isso, a diferença dos talentos. E hoje, se você pede para Deus que tenha conhecimento, vai ter momentos que você vai nascer na condição de quem manda, na condição de quem transmite as ordens e de quem operaciona, de quem obedece. Então, saber usar a inteligência com o sentimento de amor faz você um bom chefe, um bom supervisor ou gerente, não sei se você ia falar isso, e um bom operacional, um bom operário, um bom operador. Porque são só experiências de aprendizado. E muitas vezes posso pedir a Deus para trabalhar a minha humildade, ou seja, o meu orgulho, porque eu não consigo obedecer. Posso pedir também a minha humildade e orgulho para mim não ser déspota, mandão, safado, né? Ficar malandro, abusando das pessoas. Como também eu posso pedir para Deus para mim poder ser um bom intermediário, compreendendo bem as ordens e não colocando os meus pitacos na hora de transmitir para os que vão operacionar. Ou seja, também ao mesmo tempo obediência e coordenação. Estou dizendo que a gente pode orar por nós mesmos em qualquer situação dessa, com muito, com médio ou com pouco talento. Lembrando que é o que nós vamos simplesmente pedir. Paciência, tolerância, energia, o pão nosso de cada dia para o aprendizado necessário. Estamos indo para o nosso segundo intervalo e a gente volta já já para continuar falando sobre a coletânea de preces. Até lá.